como que eu começo e quanto tempo leva até eu conseguir meu primeiro cliente, o que eu tenho que fazer para conseguir meu primeiro cliente, e em quanto tempo eu começo a ganhar dinheiro ali. Geralmente essa é a pergunta, né? Como eu ganho dinheiro na internet? A pessoa vai lá e busca por isso, né? No que eu vou iniciar se eu não tenho dinheiro nenhum? Porque tudo que eu tava caindo, você tinha que ter algum investimento para você iniciar. Ah, quero vender um produto, eu tenho que ter dinheiro para comprar um produto. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Play Upcast. Meu nome é Alex Sabino, tô aqui com os meus parceiros Victor Leal e Jonathan Rodzevics. E hoje a gente vai trazer mais um tema bem legal para vocês. Victor, fala pra gente qual que é o tema de hoje. O tema de hoje é as melhores formas de ganhar dinheiro para você que tá começando a empreender no digital. Maravilha, show de bola. Então hoje a gente vai trazer esse tema que eu acredito que muita gente deve querer saber, né? Quais são as formas, o que a gente indica, a gente que está nesse meio, já é empreendedor, trabalha com a internet, vê, de conseguir ganhar dinheiro. Então, Jonathan, o que você quer falar pra gente antes de a gente começar a entrar nos temas? O que você indica pra galera que quer empreender, quer começar um negócio? Você que já há bastante tempo tá no empreendedorismo. Fala, galera. Vamos lá, eu acho que esse episódio ele é focado aí para você, né, que não sabe por onde começar, sabe que o digital é uma grande forma de prosperar, de ganhar dinheiro, e existe várias histórias mentirosas por aí, mas existe algumas que são verdadeiras, e hoje a gente vai trazer aqui histórias verdadeiras, algo que a gente já passou, a gente já trilhou alguns caminhos. Então, se você quer saber como ganhar dinheiro, iniciar, né, na internet para ganhar dinheiro, ou até mesmo você que já é empresário, mas é um empresário serial, quer montar novos negócios, quer uma forma a mais de criar fontes de renda, esse episódio também é para você, porque eu tenho certeza que vai ser uma luz aí para quem quer realmente saber o que funciona e o que não funciona. Maravilha. E aí, galera, uma coisa importante da gente começar aqui, a gente vai trazer algumas formas, né, alguns ramos. Lembrando, sempre no digital, então o que a gente vai abordar aqui vai ser através do digital, formas que você pode ganhar dinheiro com a internet, diretamente na internet. E algo importante que você tem que entender que existem formas que você vai precisar de investimento, né? Então vão ter negócios e vão ter meios e que você vai precisar de investir dinheiro e tempo, né? Porque sempre você vai precisar investir o seu tempo. Mas vai ter negócios e momentos do negócio que você vai abrir em que você também vai precisar investir dinheiro. E a gente também vai passar uma parte, a gente vai explicar cada negócio que a gente trouxer aqui dentro da limitação que der do negócio, formas de você começar também sem um investimento ou sem um investimento muito alto, para você que quer começar o primeiro negócio. Porque aqui a gente acredita, nem por exemplo eu, gosto de negócios, gosto de empreender, já falei de vários negócios diferentes que eu gostaria de ter, mas é importante também para as pessoas que também querem começar agora. Então o Jonathan vai passar aqui o primeiro tópico que a gente acredita que faz sentido e o primeiro nicho de negócio. O que eu acredito, tá? Eu acredito que, como o Alex falou, tem duas formas. Uma com dinheiro e outra apenas com tempo. Então, qual que é a sua situação hoje? Hoje você consegue investir dinheiro e tempo, como o Alex falou, que vai ser essencial para todos eles. Ou você, tô com pouca grana. Então, começando pelas formas de ganhar dinheiro sem precisar ter investimento, né? Eu falo ganhar dinheiro sem pôr dinheiro. Ganhar dinheiro com pouco ou nenhum investimento, a melhor forma que eu acredito é a prestação de serviço. Exato. Tá? Essa é a melhor forma, e para mim é uma ótima forma, porque foi assim que eu comecei, é assim que a gente é hoje, né? Então, a nossa principal fonte de renda é a agência que a gente possui hoje, e essa é a forma que você consegue começar apenas com o seu computador. O que você precisa eu preciso de um notebook com internet. Tendo um notebook com internet, eu consigo prestar serviço, e aí a gente tem vários serviços aí que dá pra gente poder iniciar, começar a ganhar dinheiro, tá? E aí eu quero falar de 3 aqui. Os 3 principais pra mim social media. Então, o serviço social media é você gerenciar as mídias sociais de alguém. Então, qual a habilidade necessária para isso? Edição, entender de storytelling, roteiro, saber realmente estruturar as postagens, enfim, é uma habilidade principal, é a habilidade de designer, né? Acredito que a mais que demoraria um pouco mais de tempo para você
conquistar seria realmente a habilidade de design. Todas as outras de criação de roteiro, estruturação, storytelling, tudo isso você consegue aprender de forma mais resumida e, o ChatGPT hoje te ajuda a fazer o mínimo que já dá para você realmente ter retorno. Tá? Então esse seria o primeiro. O segundo é tráfego pago. Então é uma forma também que dá para fazer. E o terceiro que entra ali na parte também de edição, né? Então também entra na parte de design. Mas é você editar fotos, editar vídeos. Então hoje a gente está aqui gravando e a gente tem a pessoa que edita pra gente. Então ela vai fazer corte, ela vai editar, vai arrumar. Talvez corte o erro que eu tive aqui agora há pouco. Então se você não ouviu é porque ele cortou. Exatamente. Né? Então é isso. Então essas são as 3 formas para mim. Tem muitas outras de prestação de serviço, mas essas são as 3 formas que eu acho que é mais fácil que você vai conseguir realmente prestar um serviço que seja minimamente bom, que traga um resultado e que você consegue ter um aprendizado mais rápido. Exatamente. E aí, assim, existem essas formas e a gente entrando em cada uma delas aqui, vocês vão perceberem que eu acho que o primordial de quem não tem dinheiro para investir, ele tem que correr atrás do conhecimento. Então, mas eu não tenho dinheiro para comprar curso, eu não tenho dinheiro para isso, para aquilo. Mas existem muitos conteúdos hoje na internet. Então, acho que primordial. Se você quer começar no empreendedorismo, você precisa correr atrás de conhecimento daquilo que você quer atacar. Eu vou começar com tráfego pago. Pô, vou ver as aulas do Pedro Sobral, o conteúdo do Pedro Sobral, do Thiago Tesma. Vai procurar referências em que te ajude a você ganhar o pouco ou básico do conhecimento para você prestar um serviço para alguém. Seja esse serviço já para um cliente, seja esse serviço para um parceiro, você vai prestar um serviço para uma agência de marketing, como freelancer ali, alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que a primeira lição aqui que a gente pode passar é que a busca do conhecimento, independente se você vai ter dinheiro, se você não vai investir dinheiro, você precisa já se atentar a fazer antes. Então, escolher o nicho que você vai atuar, eu vou começar com tráfego, vou começar com social media, eu vou começar a design, porque daí você pode elaborar várias formas. Mas antes de tudo isso, você precisa ir atrás do conhecimento. Consuma conteúdos, consuma podcast, leia livros, assista vídeos no YouTube, videoaulas, tá cheio de conteúdo gratuito na internet pra gente começar, né? Perfeito. E uma coisa que acho que é importante separar aqui também. A gente fala de ganhar dinheiro com o digital, né? Com prestação de serviço. E aí o primeiro pensamento que vem é a parte realmente empreendedora, né? Você empreender, você ser o seu próprio patrão, né? Ou você ser o seu próprio funcionário, né? Que as pessoas também parece que não entendem esse lado, né? Não, eu sou meu próprio patrão. Então você é funcionário seu. Você precisa trabalhar, né? E muito, porque senão você mesmo não se paga. Você é o próprio patrão e você também é o seu próprio funcionário, como diria Agostinho Carrara. Exatamente. Então, assim, mas uma outra forma é você também prestar serviço de CLT, né? Ou PJ, enfim, como você mesmo está colocando, mas ser um prestador de serviço para outras empresas. Porque uma coisa é você ter a sua própria empresa, então, vamos falar de tráfego aqui, que a galera chama de urgência, né? É você que presta serviço direto para o cliente. Né? Mas também existe prestadores de serviço, somente a galera que está iniciando, que precisa de um suporte, ainda não tem muita habilidade, tem muita estratégia, ela presta serviço para outras agências. Sim. Entendeu? Então, hoje a gente não tem esse costume aqui, mas dá para você contratar freelancers. Então as pessoas elas prestam serviço para a agência, né? Ajudando a gente a atender os nossos clientes. Então essa é uma forma mais fácil, vamos dizer assim, de você conseguir clientes, né? Então você pode ser tanto CLT e trabalhar home office, que se tornou comum hoje, né? Ou você pode prestar serviço para outros prestadores de serviço, né? E aí o que isso facilita? Isso facilita a captação de cliente, porque como o Alex falou, todos eles você precisa se preparar. Eu até diria, e eu vou passar a bola pro Vitor, quanto tempo ele acha que levaria para cada um desses, né? Quais são os desafios para a gente já poder mudar de tema. Mas independente de qualquer dificuldade que você tenha, ou facilidade com design ou com parte de exatas e tal, você precisa entender de venda. Porque se você não conseguir vender o seu serviço, você não entender a demanda, entender o que realmente você pode entregar, você não vai conseguir cliente. Então, esse é uma outra habilidade que além
digital, do design, da edição, do tráfego, se você não aprender a vender, você vai ter muita dificuldade. E até aí tudo bem. Aí como que você faz para poder superar isso inicialmente? Seja um CLT, aprenda, se desenvolva, cresça. Talvez você cresça na empresa, faça sentido, talvez não, você consiga criar habilidade para poder sair e empreender sozinho, ou você seja um PJ que ajuda a empresa a atender outras pessoas, porque aí a agência que faz esse tipo de serviço já tem o cliente. Você entra com um custo menor, óbvio, e ajuda eles a atender. Exatamente. Então, se você não desenvolver habilidade de venda, a forma mais fácil é você ser um freelancer, né? E aí ajudar outras empresas a entregar o serviço deles. Fala pra gente, Vitor, como você começou. Puxando o contexto aí desde o início até chegar onde vocês estão, né? Que eu não falei nada ainda. Mas é exatamente igual o Jonathan disse aqui no início, né? Só para contextualizar. Se você tá começando nesse mercado, você tá buscando como que você vai fazer dinheiro na internet, que geralmente essa é a pergunta, né? Como eu ganho dinheiro na internet? A pessoa vai lá e busca por isso, né? E foi como eu busquei também. E aí, quando eu cheguei no início, né? Quando eu comecei buscando por isso, foi exatamente o que eu pensei. No que eu vou iniciar se eu não tenho dinheiro nenhum? Porque tudo que eu tava caindo, você tinha que ter algum investimento para você iniciar. Quero vender um produto, eu tenho que ter dinheiro para comprar um produto. Na época que eu tava pesquisando, não tinha essa fama toda de dropshipping, que já foi e já acabou muito essa fama, né? Mas não tinha aí isso. Ainda, na verdade. Tem alguns fakes aí, né? Mas eu fiquei pensando exatamente nisso. Com o que eu vou iniciar para fazer dinheiro, para aí sim eu conseguir fazer outras coisas. E foi onde eu caí no tráfego pago na época, caí num funil de uma referência do tráfego pago e comecei sem conhecimento nenhum. Fui atrás do conhecimento ali de tráfego pago, beleza. O que eu preciso saber? Fucei a ferramenta tal da Meta, da Meta, que nem era Meta, era Facebook. Fucei a ferramenta do Google. Aí essa pessoa já ensinava ali como você fazer sua apresentação para você apresentar para o cliente. Aí beleza, tô com tudo pronto. Mas e agora? De onde eu vou tirar os clientes? Como que eu vou vender? E é exatamente isso. Você que está começando, você está sozinho, você vai ter que estudar e criar habilidade de tudo. Porque você vai estar fazendo tudo. Então, é isso. Tá começando agora, busca por conhecimento. Não tem investimento nem para comprar um curso. O conhecimento hoje em dia é totalmente democratizado. Você acha no YouTube muito conteúdo de graça que você consegue já começar. Então é isso, é buscar por conhecimento, ir a fundo realmente, entender a parada, arregaçar as mangas que você vai ter que fazer isso. E uma coisa importante é uma dica, né? Tomar cuidado para você só não ficar adquirindo conteúdo no teórico e nunca colocar na prática. Você tem que adquirir o conteúdo e colocar na prática para fazer o negócio rodar, porque senão você vai ficar parado no mesmo lugar. Exatamente. E aí, assim, se você tá pensando, né, e aí colocando no contexto que a gente tá falando de tráfego, de design, mas eu comecei a fazer uma coisa no Canva ou no Photoshop e não ficou bom como eu queria. Mas eu subi as minhas primeiras campanhas e eu não sei se meu público tá bom. Feito é melhor que perfeito. Se você não começar, você ficar colocando obstáculos, você nunca vai sair do zero. Então, é melhor. A pessoa que tá no 1, ela tem mais experiência da pessoa que não começou nada. Então, a pessoa que saiu do 1, saiu do 2, saiu do 3, ele tem mais experiência e ela pode se cobrar mais. E é óbvio, ninguém tá falando aqui, não vou falar pra você fazer uma coisa de qualquer jeito e você... Não, mas a ideia é que você comece. Comece com o que você sabe, com a oportunidade que você tem. Gerou a oportunidade, comece. O feito é melhor que perfeito. E aí, entrando nisso, e aí vamos colocar de uma forma prática aqui já, John. Como que você acha, dentro dessas prestações de serviço, né? A gente... consegui os conhecimentos, aprendi, tô começando sobre vendas, peguei alguns conteúdos básicos, beleza. Como que eu começo e quanto tempo leva até eu conseguir meu primeiro cliente? O que eu tenho que fazer para conseguir meu primeiro cliente? Em quanto tempo eu começo a ganhar dinheiro ali? Não, perfeito. Então vamos lá. Como a gente falou, é impossível começar sem nenhum real, a não ser que você já tenha os equipamentos necessários. O mínimo é um computador, né, e internet. Mas dá pra fazer do celular? Não dá. Entendeu? Assim, até dá. Mas você... Depende do que a pessoa vai fazer. Exatamente. Até dá pra você editar um vídeo, pra você poder fazer... A parte de tráfego não dá. E por mais que a parte de edição, de design, social media ali, né? A gente colocou essas três... funções, né? Tráfego, gestor de tráfego, social media e editor, tá?
Então, dentro disso tem algumas variações, gente. Mas, enfim, acho que todo mundo vai conseguir perceber, né? E se eu quisesse só gravar a pessoa e não editar? Enfim, é prestar serviço, né? E aí gravar já também não estaria no digital, né? Teoria ser físico. Exatamente. Enfim, deu para entender. Você vai precisar, então, no mínimo, ter um computador. Porque se você faz pelo celular, precisa ser assim, muito no início, realmente, para você apenas conseguir o primeiro dinheiro que você conseguir, você ir lá e trocar. Porque ele vai limitar a qualidade do seu serviço. Ponto. E não dá para você falar, vou ficar ganhando dinheiro aqui no celular. Não dá. Você vai entregar porcaria, você não vai conseguir desenvolver. Ponto. O que eu acredito? Eu acho que dá pra gente dividir aqui numa parte de quem é mais de humanas e quem é mais de exato. Eu acho que a pessoa ela precisa entender aquilo que ela leva mais jeito, ela gosta, entendeu? Que ela tem mais facilidade. Porque eu não tenho essa facilidade com a parte de design, né? Eu olho uma imagem, eu imagino, falo, vou fazer uma imagem aqui muito bonita. Vocês sabem disso melhor que ninguém. Isso é uma merda. Entendeu? Então, assim, não é a minha praia, não é o que eu tenho facilidade. Para mim é muito mais fácil fazer tráfego, é muito mais lógico para mim, é muito mais estratégico, eu gosto mais. Então, primeiro você precisa identificar o que você acredita que você vai sair melhor. E aí, uma vez que você se dedicar nisso, eu acredito que, posso estar errado aqui, tá, gente? Mas eu acredito que para designer, se você tem essa facilidade com combinação de cores, criatividade, para você poder aprender a fazer o básico para um social media, você precisa ir no máximo, entendeu? De 2 semanas. Por que eu tô falando 2 semanas? Porque em 1 semana você vai se dedicar, né, para aprender isso no YouTube, tá? Se você tiver um pouco mais de dinheiro, você compra cursos que vão te dar um caminho trilhado. Então, assim, te dar uma velocidade de aprendizado. Vale a pena, né? comprar curso? Vale. Entendeu? Vale. Óbvio. Compre de quem você realmente percebe que é íntegro, que sabe o que tá falando. Entendeu? Que já fez, que já passou pelo aquilo ali. Ele vai ter realmente um caminho para te entregar que vai facilitar o seu serviço. Então só tome cuidado de que você vai comprar, mas vale a pena. Não tem dinheiro para comprar, vai pro YouTube. Lá tem tudo. Entendeu? Você vai conseguir. 1 semana você vai aprender a parte técnica, de editar, de modificar, de criar. Beleza. Mais 1 semana você aprende toda a parte teórica de estratégia, storytelling, como criar realmente uma estrutura para poder fazer postagens semanais, como realmente ajudar o seu cliente a crescer no Instagram dele. Então, em 1 semana você também consegue conteúdos na internet que vai te dar o mínimo necessário para fazer o básico. A partir daí você já tem as habilidades necessárias. Ponto. Tá? Tráfego, né? Tráfego, eu acredito que é o mesmo prazo. Talvez um pouco mais, vai. De 15 a 30 dias você entende como funciona a ferramenta. E aí eu super recomendo que você seja um freelancer, entendeu? Busque parcerias, porque você precisa pôr em prática. Você precisa pôr em prática, você precisa testar. A sua teoria ali no tráfego, você vai perceber que na prática é muito diferente. O apertar dos botões, você aprende. Com dedicação, tá, gente? Tô falando que vai ficar meia hora por dia, não. Tô falando com dedicação, total. Em 1 mês você vai aprender. Mas só a prática vai fazer você realmente trazer resultado pro seu cliente. Tá? Então, se você não comprou um curso onde o cara te ensinou, te deu técnicas, te mostrou o caminho, alguns cursos bons fazem isso, é melhor você ter um parceiro e começar junto com ele. E aí você vai ter muito mais facilidade de realmente começar a trazer resultado para que você possa vender um serviço melhor depois. Porque tá cheio aí de pessoas que cobram muito barato e entrega porcaria. E aí tem um monte de empresário que fala que tráfego não funciona para mim. Lógico, você fez com seu sobrinho. Entendeu? Você fez com uma pessoa que estava testando o seu dinheiro para aprender. É óbvio que o tráfego não funciona para você. Entendeu? Então, assim, 50% das pessoas que dizem que tráfego não funciona para ela ou fez com sobrinho, né? Sobrinho que a gente diz aí, né? Uma pessoa amadora que tá começando agora. E os outros 50% ele achou que era um milagre. Que ele ia subir a campanha em 1 mês e ele ia estar rico. Com R$10 por dia. Exatamente. Então, assim, essas 2 pessoas que o tráfego não funciona. Entendeu? Então, faça isso, né? Como o Vitor falou, ele começou prestando serviço, hoje ele é sócio da agência. Enfim, acho que é uma outra hora, se ele quiser ele fala isso rapidamente. Mas tráfego seria isso. E editor, eu acho que é a mesma questão, é o mesmo prazo ali, 1 mês você vai conseguir, basicamente hoje com as ferramentas que a gente tem, tipo FreePic,
A melhor ferramenta mais reconhecida que a gente vai ter vai ser o Premiere. Só que ela vai ser um pouco mais difícil, entendeu? Se você pega essas ferramentas hoje que existe, FreePic, tem Filmora, tem um monte de ferramenta que te dá várias coisas prontas que você vai conseguir editar muito bem. Então, assim, é mais outra coisa que 15, 30 dias você tem essa capacidade. E aí, onde que você vai conseguir esse serviço? De novo, inicialmente, ou com parceiros, né? Ou você precisa entender quem tem essa demanda. E minha recomendação seria, tá? Você fazer editor em vez de social media. A pessoa que trabalha aqui com a gente, ela fala, vocês só sabem falar mal de social media. Mas por quê? Porque eu acredito que é uma demanda que ela é muito mais tem muito mais necessidade hoje. Porque nós mesmos hoje estamos gravando aqui. E todo mundo entendeu hoje a importância de criar conteúdo. Principalmente audiovisual, Exatamente, principalmente audiovisual. Então, assim, quando eu invisto em audiovisual, eu tenho a necessidade de uma pessoa para editar. A parte de simplesmente fazer postagem no Instagram, né? Supondo que não é só isso que o social media faz, mas ela é um pouco menos complicada, vamos colocar assim. A própria pessoa normalmente faz, e muitas das vezes é muito melhor a pessoa fazer. Ela ter alguém de suporte, mas ela é importante ela estar ali. Agora, de edição de vídeo, por exemplo, a pessoa vai gravar, a gente vai gravar aqui, vai sair, e depois o vídeo vai estar pronto. Essa é uma demanda que normalmente é para quem já sabe o que está fazendo, já tem um poder financeiro maior, então você vai conseguir realmente vender mais fácil, porque as pessoas já necessitam. Entendeu? Eu diria que esse seria o melhor. Então, para começar, muito mais fácil parcerias. E eu acho que uma coisa também que, tanto do social media quanto do editor de vídeo, um design, a galera me pergunta, já vi, até quando eu tava conversando com uma pessoa que tava ajudando ela nesse tema, inclusive, eu queria fazer alguma coisa na internet. Quem tá tentando ser social media ou fazer design, ser um editor de vídeo, alguma coisa nesse sentido, você consegue criar portfólio mesmo sem ter trabalhado para alguém. Né? Então, por exemplo, que eu acho que gestor de tráfego já é um pouquinho mais difícil, né? Você vai ter que... Tem dinheiro envolvido, tem um convencimento, mesmo que você faça pro seu tio, né? Se você é o sobrinho do seu tio, você quer fazer para ele, talvez haja um pouquinho mais de dificuldade ali no convencimento, e porque você vai ter que usar dinheiro. Mas se você é um designer, por exemplo, você pode criar um portfólio de várias coisas. Pega uma marca que você gosta na internet e fala, pô, vou remodelar aqui como faria o Instagram dessa pessoa. Pô, tem um vídeo aqui, eu vou pegar algumas coisas, vou montar um vídeo e eu poderia até oferecer pra essa pessoa, pô, peguei alguns conteúdos seus na internet que eu olhei aqui e montei aqui um material, eu acho que faria sentido pra marca de vocês, pro conteúdo que eu acho que vocês postam. O que vocês acham? Então, se você é social media ou você quer ser um design, você pode criar conteúdos como se fosse de outras marcas. Pega marcas grandes, até o próprio McDonald's, tem muita gente que faz conteúdo do McDonald's, de vídeo, né, ou como faria. Compre produtos e grave vídeos de produtos, façam designs de produtos, de materiais que tem na internet de graça, e você vai montando um portfólio. Pô, e aí você vai testando os conhecimentos que você teve. Pô, aprendi o Canva, aprendi um pouquinho do Photoshop, vou fazer algumas edições. Você cria o seu portfólio ali, e aí na hora que você for fazer as suas primeiras apresentações, as suas primeiras prospecções de clientes, você pode apresentar esse portfólio para ele, porque ele vai olhar e falar, pô, ele conseguiu, foi ele que desenvolveu, Perfeito. tal, não sei o quê. Você já trabalhou pro McDonald's? Você já prestou serviço pra Apple? Não, mas você criou aquelas imagens. Você criou, exatamente. Entendeu? Você fez aquela edição, então você não prestou serviço, mas eu tenho aqui, ó, foi eu que fiz. Você não vai nem precisar entrar nesse detalhe. Talvez a pessoa ache que... Eu testaria marcas menores porque ela vai achar que você tá tentando mentir para ela falando que você trabalhou para essas empresas. Exatamente. Né? Mas a ideia é que você ou seja transparente. Ó, essas aqui são apenas te mostrar a qualidade do meu serviço. Não quer dizer que eu trabalhei para eles, mas é mostrar o que eu sou capaz de fazer. Exatamente. Eu acho que é bem importante, porque daí você consegue criar um portfólio. E aí no caso do tráfego já não dá para fazer muito isso, porque daí vai envolver um pouco de tomada de decisão ali e dinheiro. Dá pra fazer igual eu fiz, mas não é muito indicado, né? Porque é o seguinte, é igual o Alex falou, no design, no social media, é muito simples. Mesmo sem um trabalho, sem um serviço pra você fazer, de alguém te pagando, você consegue pegar na internet uma marca ou outra e você faz como você faria e apresenta.
Mas no tráfego, como que você vai fazer isso se realmente você tem que apertar ali os botões na plataforma, colocar dinheiro pra rodar? Só se você testar com você mesmo alguma coisa, né? Um afiliado, alguma coisa. Mas aí você tem que pôr dinheiro. Mas você tem que pôr dinheiro de qualquer jeito. E aí, como que eu fiz no meu início? Que chegou nessa parte da apresentação, né? Eu preciso colocar uma prova social na minha apresentação. O que eu vou colocar? E aí, eu tava vendo o curso dessa referência. Eu vou até falar aqui quem é, porque eu já troquei ideia com ele disso, que é o Leonardo Junques. Já conversei com ele disso. E aí, chegou numa parte que ele mostrava o print do gerenciador dele, com todas as métricas, né? O que eu fiz pra colocar na minha apresentação? Eu printei lá o gerenciador dele. Mete louco, né? Coloquei na minha apresentação. E na primeira apresentação foi isso que eu fiz. Mostrei aquela métrica como se fosse eu. Né? Não é o recomendado, né? Que é totalmente antiético. Não é totalmente antiético. Mas eu apresentei e fechei o primeiro cliente dessa forma. E aí, a partir daí, aí eu tive realmente um resultado com essa cliente. E com a prova social dela, que eu pedi uma mensagem no WhatsApp para ela dar uma prova social, já foi minha prova social para as próximas apresentações. Mas para iniciar, eu fiz essa pilantragem. Aí é complicado, pessoal. É tipo assim, é mostrar... Como eu falei, não é recomendada, mas uma coisa é você mostrar o potencial que o tráfego tem, e aí você mostra, vou te mostrar o potencial que o tráfego tem, aí você pega exemplo de outras pessoas. Outra coisa é você mostrar o potencial que você tem de gerar resultado para ela. Exatamente. Aí é falso, entendeu? Mas assim, por isso que o tráfego ele é mais complicado mesmo de se iniciar. Por quê? Porque existe um custo para você criar portfólio, e segundo, existe um risco muito grande para o seu cliente contratar você. Entendeu? Quando é uma edição de vídeo, tipo assim, editor, ficou ruim. Muda. Altera isso. Altera isso. Altera isso. Um tráfego pago, tipo, tá ruim aqui. Tá bom, já se foi 100, 200, 300, R$1.000. Tipo, esses erros, essas adaptações, elas custam caro, né? Exatamente. E aí, já entrando nesse assunto, a gente estava comentando aqui da galera o que a gente pode fazer sem dinheiro, né? E aí vamos entrar agora mais a fundo no que a gente pode fazer com dinheiro. Não, eu ainda acho que existe ainda outra parte do que dá para fazer sem dinheiro, tá? Só que ela é muito mais a longo prazo. Eu acredito, como eu falei, a gente começou por essa porque essa é a melhor. Sim. Ao meu ponto de vista, a prestação de serviço dá para você começar sem dinheiro e você tem resultados muito mais rápidos. Tá? Agora, outra coisa que dá para você começar sem dinheiro é o mais famoso, é o que todo mundo quer, que é o criador de conteúdo. Entendeu? E aí a gente vai ter aí, em destaque, né? A gente tem o YouTuber, então as pessoas que viram YouTubers, né? E a gente tem a galera ali também que assim, vira influencer, né? Tudo é influencer no final das contas. Mas que faz o Instagram, faz o TikTok. Então você realmente produzir conteúdo, né? É algo que também que pode trazer muito dinheiro na internet, porém eu acho que é o menos recomendado, porque realmente se você não faz algo porque você gosta, que você não gosta de expor, não é um tema que você gosta de falar, você tá fazendo isso apenas pensando no dinheiro, esse dinheiro vai demorar muito para chegar. Exatamente. Entendeu? Vai demorar muito para chegar. Principalmente YouTube, principalmente Instagram, TikTok. O YouTuber ainda, se você tem estratégia, você ainda consegue monetizar com a AdSense, né? Ainda de uma forma mais rápida. Tá? Mas o que é mais rápido, Jonathan? O que eu acredito? 6 meses. Entendeu? A partir daí você vai começar a monetizar. Existe muito. Você entrar no YouTube vai ter gente falando que faz dinheiro no YouTube em um mês. Jonathan, é verdade? Pode ser que seja. Acredito que tem gente que consegue, mas é a minoria. Entendeu? É a minoria. Não dá pra você se basear no que agora eu vou criar uma fonte de renda. Aí você vai ganhar dinheiro no YouTube em um mês. Você não vai. Exatamente. Entendeu? Você não vai. A não ser que você seja em 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões. É a exceção da regra. Existe, as pessoas quiseram isso, tá? E normalmente quem faz isso é quem já passou um ano antes fazendo. Que é o cara que tá querendo te vender o curso. Exato. Tá? Que é o cara que realmente, ele é íntegro, é verdade que ele tá te passando. Então ele gastou 1 ano, 2, 3, tá? E aí ele aprendeu agora uma forma que ele consegue fazer rapidamente para monetizar em um mês. Exato. Se for verdade, mas ele perdeu 3 anos. Você acha que você realmente vai conseguir fazer em um mês? Entendeu? Com a ajuda dele, é óbvio. Ele trilha caminhos onde você pode ser mais rápido. Mas, como eu falei, criador de conteúdo, não acredito ser a melhor forma, porque para você realmente ter retorno financeiro,
vai levar muito mais tempo. Exatamente. Pensando que você quer ganhar dinheiro. A gente não tá falando de construir negócio, não estamos falando de... Se você quer apenas ganhar dinheiro e você tá procurando uma forma mais rápida, acredito que criar conteúdo não vai ser a forma mais rápida, mas a longo prazo talvez seja uma forma que vai te dar dinheiro rapidamente a longo prazo. Rapidamente não, mas de fato vai ter uma longevidade, que, né? assim, Ele vai quando você ganha dinheiro do dia pra noite, Exato. entendeu? Só que pode ser daqui 2 anos que esse dia pra noite vai acontecer. Exatamente. E aí, assim... e aí pensando em ganhar dinheiro. Então, ganhar dinheiro é uma coisa. Construir negócio, aí a gente entraria em um outro tema. Então, a gente tá falando de ganhar dinheiro. E aí aqui é bom a gente mistificar uma coisa. Principalmente falando de YouTube, falando de conteúdo em vídeo. Existe você aparecer. Então, você falar de um personagem, você mostrar sua vida, ou você criar um canal com um quadro específico, ou você vai falar de um tema de finanças, de esportes, seja lá o que você vai falar. Existe esse modo, que aí você aparece, ou alguém aparece, e existe uma forma também de você não aparecer, que a galera chama de canal dark, né? Então você pode criar um canal dark. O que é um canal dark e como que você pode ganhar dinheiro com isso? Basicamente, um canal dark é você criar um canal que você não aparece, em que você vai falar de alguma coisa, de algum tema específico. Então, por exemplo, eu vou contar histórias do futebol, dos grandes reis dos futebols antigos, falar sobre jogos, comentar sobre jogos. E aí, o que eu vou pegar? Eu vou pegar uma inteligência artificial que vai criar algumas imagens para mim, vai criar alguns takes de vídeo, e eu vou narrar aquele vídeo. Então eu vou criar um roteiro ali, vou pegar o ChatGPT, vou pegar uma inteligência artificial, vou criar um roteiro ali para um vídeo de 10 minutos, vou narrar aquele vídeo, ou eu vou até contratar alguém que narre, tem soluções muito baratas hoje em dia, ou até pegar uma própria IA que faça isso, e vou pegar algumas imagens, alguns vídeos, vou editar esse vídeo, ponto. Soltei ele no YouTube, a gente chama isso de canal dark, né? Óbvio que tem uma explicação muito melhor do que essa, mas esse é o resumo. Então você pode criar canais sobre assuntos diferentes que você não necessariamente precisa aparecer. Então é uma forma de você conseguir ganhar dinheiro na internet, né? Como youtuber nesse caso, só que você não aparece. E aí você pode criar um canal dark sobre um tema, sobre 2 temas, você pode ter 5 canais ao mesmo tempo. E toda semana você tá soltando um vídeo de canal. E aí, obviamente, pode ser que quando daqui 6 meses os 5 canais estourar, você ganha bastante dinheiro, vai começar a ter bastante vídeo, bastante coisa. Porque tem gente hoje que vive só disso. Vive de criar canal dark e postar conteúdo na internet sobre vários temas diferentes, né? E uma coisa legal que a gente tá trazendo aqui hoje com esse vídeo, né? É que a gente vai entrando num assunto, por exemplo, dá pra você ganhar dinheiro com isso. Só que isso abre várias vertentes diferentes que são infinitas possibilidades que você tem pra ganhar dinheiro na internet hoje. É igual tem gente que fala, se você tá sem emprego e você não tá fazendo nada, você não tá ganhando dinheiro de algum jeito, hoje em dia, mano, é porque você é vagabundo. Porque se você tem no celular, você tem no notebook, é só você ir atrás que você consegue fazer alguma coisa. E aí, por exemplo, na questão de criação de conteúdo, de influenciador. Igual o Jonathan trouxe aqui, pra você ser um influenciador, é uma coisa legal, que é só você pegar o seu celular, começar a gravar e você vai postar, é de graça, mas é algo que pode vir a longo prazo, pode vir a curto prazo, você não sabe quando você vai ganhar dinheiro. Já tem a outra vertente que o Alex trouxe, que é a questão do canal Dark, que é beleza, eu tenho medo de aparecer, eu tenho vergonha, então eu vou fazer um canal dark porque eu só vou colocar minha voz. E aí, beleza. E olhe lá, né? Porque às vezes não precisa. Às vezes nem isso, porque hoje com inteligência artificial você faz tudo sem você precisar fazer nada, você só vai mandando a IA fazer. Mas é outra coisa que também você não sabe que se vai viralizar agora, se não vai, se você vai ganhar dinheiro agora ou não vai. Mas eu queria trazer outra vertente também da criação de conteúdo e de essa parte de influenciador, que tá na moda hoje em dia, que é o seguinte, que é o GC Creator. Que, basicamente, você não precisa ser alguém conhecido, você não precisa ter audiência, você pode ter 50, 100 seguidores no seu Instagram, só seus amigos, que você já consegue ser um GC Creator. Que, contextualizando, basicamente, o que é? Você faz conteúdos nativos para a plataforma, então, por exemplo, são conteúdos que não tem cara de propaganda, realmente é como se fosse um conteúdo de entretenimento, só que são para as empresas usarem para propaganda. Só que é algo que não parece propaganda. E aí, como você começa fazendo isso? Mesma coisa, você não precisa já ter
um serviço para você prestar? Você pode pegar de uma marca que você gosta, e se eu vou fazer um vídeo aqui desse jeito para essa marca. E você pode colocar lá no seu portfólio, e não quer dizer que você prestou o serviço para essa marca. É como você faria. E beleza, e você já pode apresentar esse seu portfólio para as marcas, entrar em contato com as marcas, e as marcas estão procurando muito por isso, porque hoje em dia, num mundo que a gente só tá rolando, e a gente nem tá vendo o que tá acontecendo, o conteúdo que você fizer que for mais diferente, for mais legal, chamar mais atenção ali no início, vai dar mais resultado. E é exatamente o que as empresas estão procurando com essas UGC Creators. E aí você vê depoimentos de meninas, de homens também que estão fazendo, que com uma semana, com 2 semanas, já tá fazendo 2, 3, 4, 5 salário mínimo. Só criou ali o portfólio rapidinho, deu uma estudada, começou a apresentar para as empresas, e as empresas estão contratando, elas estão querendo isso. E você só precisa de um celular, um editor Esse de nem vídeo. precisa do notebook, Teu só o celular celular. não precisa. verdade. E quem dirá assim, só a internet, porque você vai precisar do celular e da internet, porque você vai gravar o vídeo com o produto, usando o produto, então seja um shampoo, você que é menina, tem um shampoo da Seda, você vai criar como você chegou o shampoo, comprei, tal, eu uso pra isso, depois eu passo isso, passo assim, isso, não sei o quê, um vídeo de 1,5 minutos no máximo, pronto, você edita no seu próprio celular, dentro do TikTok ou dentro da própria plataforma do Instagram, você consegue editar e você consegue criar um portfólio. Então, realmente, o GC é uma coisa que tá muito em alta, as empresas precisam. E o legal é que, como o Vitor falou, né? Uma coisa vai chamando a outra e complementando, né? Porque, por exemplo, para você poder fazer isso, você não precisa do notebook, como eu falei, você precisa só do celular. Porém, a gente pega lá no início que foi o que a gente falou da habilidade de edição. Então, assim, você que aprendeu a editar, além de você prestar esse serviço, você pode agora, como influencer, porque não deixa de ser um influenciador, o criador de conteúdo, que é o tema agora, né? De criar conteúdo, você precisa aprender a editar. E você sabendo editar, você aprendeu aí em 15 dias, como eu falei, 30 dias no máximo, agora você cria seus próprios conteúdos, né? Então, assim, eu diria que talvez essa seja até uma das melhores formas, porém, entra no que eu já tinha falado antes. De nada adianta se você não souber o mínimo de venda. Exatamente. Você precisa saber vender. Você precisa saber vender. Ponto. Entendeu? Porque você mas eu vai não nasci conseguir. com talento, eu não Isso tenho aí lábio, aprende. isso daí não existe. Ninguém nasceu sabendo vender. Tem pessoas que têm mais habilidade de comunicação ou não, mas vender é aprendizado, é um processo. Então você vai parar para aprender, você vai aprender técnicas de como fazer uma boa abordagem, como criar uma boa apresentação, como tratar a objeção, como fazer um bom fechamento, como precificar o seu serviço. Então isso vai ser um processo. Ninguém nasceu aprendendo spin selling, ninguém nasceu aprendendo técnicas de persuasão. Não, todo mundo leu a maioria dos livros que ensinam sobre isso, escutou as maiorias dos influenciadores e das referências que a gente tem hoje no Brasil e fora do Brasil que falam sobre venda, que já venderam. Quando a gente aprende com outro, a gente está antecipando um conhecimento que a gente só teria quando a gente estivesse praticando. Então a gente aprende com o outro exatamente para antecipar um conhecimento que ele teve, de uma experiência que ele teve. Então a venda, ela é um processo, você vai aprender, você não precisa ter talento nenhum para isso. Perfeito. E para até para resumir isso, né? Tipo assim, para se aprofundar mais nisso, na verdade, é só assistir o último episódio, onde foi falado exatamente sobre estratégia de venda, né? Então, se você, beleza, precisa saber o mínimo de venda, assiste o episódio anterior que ele vai te dar uma boa base, assim, de como iniciar, né, nisso. Exatamente. Acho que vai ser importante, tá? Então, assim, e aí, continuando, né, o que uma coisa vem puxando a outra. Então, essa parte de criador de conteúdo, como a gente falou, ela é gigante. Talvez a única forma que eu acho que traga dinheiro mais rápido se você conseguir vender, exatamente, tirando as exceções, é claro, mas essa UGC Creator dá para trazer, porque você não precisa ser famoso, você precisa fazer bons vídeos, a marca vai olhar e ela vai te contratar como um garoto propaganda. Ele vai usar o seu vídeo. Nossa, ele explicou muito bem sobre o meu microfone. Eu vou pegar esse, vou contratar ele para fazer um vídeo para eu poder usar e divulgar por aí. Exatamente. Ponto. Então é muito bom. E aí a gente entra agora também na parte de afiliado. Porque a gente vai ter o afiliado onde você consegue, através de tráfego, então gastando dinheiro.
Mas a gente também tem muitas formas de afiliado que você traz através de criador de conteúdo também. É a questão de você ter audiência, essa é a palavra que eu estava buscando. O criador de conteúdo, ele vai ganhar dinheiro com audiência. Então, se você tem pessoas que te vê, tem pessoas que te assistem, aí a gente entra no afiliado, que o afiliado nada mais é do que você ganhar comissões indicando o produto de outras pessoas. E aí a gente vai ter produtos físicos, como a gente também vai ter produtos online. E aí já é mais uma coisa também que se encaixa com a outra, né? Sim. Porque uma vez que você, por exemplo, na parte de criador de conteúdo, você fez um canal com a sua cara ou um canal dark. Aí vamos dizer que é um canal de finanças, né? E você já vai... Uma hora ou outra, você vai começar a ganhar monetização já por isso, pelas visualizações, mas você já pode acrescentar mais um ganho em cima, que é você deixar, por exemplo, um link lá no final do seu vídeo, um link lá ali na descrição de um afiliado de um produto digital de finanças, de um curso de finanças. Já vai unir uma coisa na outra, né? Exatamente. É isso, assim, eu acho que eu não pensei nisso quando eu coloquei os tópicos aqui pra gente falar, mas acho que a gente começou pela habilidade correta, né? Uhum. Que, tipo assim, a parte de prestação de serviço, presta serviço, dinheiro mais rápido, entendeu? Dinheiro garantido mais rápido, você vai trabalhar pra alguém, né? E as habilidades que você deveria ter aprendido ali, qualquer uma das 3 que a gente citou, elas são importantes para poder fazer todos esses outros que a gente tá falando agora, tá? Então, assim, ó, complementando. Então, o Vitor falou sobre a questão de você criar conteúdo, criar um vídeo, você começar a vender infoprodutos de outras pessoas, tá? É o que a gente vai entrar também, né? Acho que como todo mundo que tá assistindo sabe, infoproduto, né? São produtos digitais com informação, normalmente cursos. O mais famoso é curso, é e-book, são produtos que são vendidos de forma digital, né? Que vai te entregar ali algum conhecimento na sua grande parte das vezes. Às vezes é pack de imagens, enfim, planilhas, enfim. E-book. Exatamente, são produtos digitais ali que foram criados, que dá para você replicar muito. Então, uma vez que eu gravei um curso, eu posso vender esse curso para 1000 pessoas que vai me custar o mesmo tempo porque já foi gravado. Tá? Então, essa é a ideia de infoprodutos. Então, no afiliado é muito comum infoprodutos, mas também agora a gente tem muito de produto físico, né? E aí uma dica que eu acho legal, e a gente fala da criação de conteúdo e afiliado junto, são esses canais, esses Instagram, acho que a galera tem montado de achadinhos, né? Esse foi o nome mais usado, né? Que é a galera indicando o produto, que é quase um UGC, né? Exatamente. Que é a galera fazendo vídeo de um produto e mostrando pra ele como o produto é, e se você tem interesse em comprar um copo, como todo mundo talvez precise, eu gostei do copo, gostei do design, e, pô, ele realmente é resistente, né? Aqueles copos fininhos que você bebe parece que vai quebrar na boca. Eu vou comprar esse produto aí. Como é que é a forma mais fácil? Tem um link aqui, só clicar. Exato. E aí a pessoa vai pra dentro do Mercado Livre, vai pra dentro da Shopee, vai pra dentro da Amazon. São todas marketplaces, que a gente também vai chegar lá, que são seguros. Todo mundo hoje, a grande maioria já confia, né? Então a pessoa vai lá e compra. E aí essas plataformas pagam uma pequena comissão para você. Então um produto que custa R$100 que eu comprei, um jogo de copo com jarra, né? A pessoa que me levou até a plataforma, foi através de afiliado com o link dela, ela ganhou lá R$10, 7, 15, enfim. Ela vai ter uma porcentagem ali que ela ganha daquele produto. Então imagina se eu ganho, vamos jogar abaixo, 5% numa compra de R$100 é R$5. Mas imagina que as pessoas que têm audiência, teve 1 milhão de pessoas que assistiu. Sei lá, você fez alguma coisa que viralizou, que as pessoas gostaram. O copo é um objeto muito simples, né? Mas pensa em qualquer outro produto que seja revolucionário, que a pessoa nunca viu, e tem 1 milhão de pessoas que viu isso, né? E dessas 1 milhão de pessoas é que 1000 compraram, né? Que é 1%. Tá? Você ganhou R$5.000. Exatamente. Então, assim, é uma forma muito boa, óbvio, precisa de audiência, que a gente tá falando sobre a criação de conteúdo, mas é uma forma que dá para ganhar dinheiro com produto físico e com produto digital. Você criou conteúdo, conseguiu audiência, as pessoas estão vendo, agora indica alguma coisa para ela. Tá? Que indicando alguma coisa para ela, se você
vender, você ganha sua comissão. Exatamente. E outra, né? A gente falou de canal Dark, mas pode ser uma coisa que você goste também. Então, tava pensando aqui. Por exemplo, eu gosto de futebol. Então, eu posso começar a criar vídeos, conteúdos sobre futebol. Que é o que ele quer fazer o tempo que eu todo quero aqui, fa- né? quero fazer todo Vamos falar tempo. de futebol, vamos Então, falar eu de futebol. posso criar um vídeo sobre notícias de futebol, as transferências, os últimos jogos, quem foi contra quem, o que aconteceu. Vou criar um monte de vídeo. Eu posso fazer... E aí, no meu mesmo canal, eu posso fazer alguns vídeos de UGC, né? Com, por exemplo, marcas que patrocinam, gostam desse tipo de audiência de público. Sei lá, aquela marca de shampoo, a Clear, que fala muito, anuncia muito no futebol. Posso pegar Adidas, Nike, fazer de vários produtos, conteúdos e oferecer para várias marcas. Posso pegar produtos que fazem sentido com o ramo de futebol e me afiliar a eles. Pegar lá no Mercado Livre, na Amazon, bola, chuteira, calçado, roupa, acessório, tudo que envolve futebol, posso me afiliar e algum dos meus vídeos para minha audiência eu vou fazer ali. E vou fazer um podcast também com os meus amigos falando do futebol, conteúdo pro YouTube ali, vai sair vários cortes pro YouTube. Então, ó, com um assunto... Eu criei praticamente 3, 4 formas de renda só criando conteúdo. Algumas vão me dar dinheiro, como o GC, mais a curto prazo, então eu só preciso me conectar com essas marcas e fazer essa venda. As outras são conteúdos que eu vou ganhar a longo prazo ali. E aí no meio disso pode entrar uma publi, algum canal pode vir me patrocinar, alguma bet pode vir me patrocinar, algum clube pode fechar alguma parceria comigo. No meio disso eu posso começar a ser monetizado pelas plataformas, pelo TikTok ou pelo próprio YouTube ali com os vídeos mais longos. Então aqui a gente tá falando de um conteúdo onde a gente pode ter várias formas de monetização. Eu falei, na verdade, né, que eu não começaria pelo criador de conteúdo, porque ele é o que, na minha visão, vai levar muito mais tempo para te trazer retorno. Porém, salvo as exceções, é claro. Porém, ele é o que abre uma margem gigantesca para você poder fazer quase tudo que a gente está falando aqui. Por quê? Porque qual que é o maior ativo do criador de conteúdo? É o que eu já falei aqui, é a audiência. Então, uma vez que você tem audiência, acabou. Você vai vender infoproduto, você vai vender o seu próprio infoproduto, que acho que é o que dá pra gente já iniciar também, se vocês não quiserem complementar mais alguma coisa, que é você criar o seu próprio produto, né? Então você vai poder vender produto físico, um monte de coisa. O YouTube mesmo, como a gente falou lá, que é um canal pra você poder ganhar dinheiro com AdSense, né? Quem não sabe o que é AdSense, é que o YouTube ele paga pra você um pequeno valor quando você alcança algumas etapas, tá? Alguns critérios, ele passa a pagar você por visualização. Porque em todo o seu vídeo, então se você esteja assistindo esse vídeo aí, talvez até apareça uma propaganda do próprio YouTube. Ele vai ter propagandas. E as pessoas pagaram para colocar propaganda ali. Aquela propaganda chata que interrompe, foi pago. Então eu paguei R$1 para aparecer no vídeo. Aí desse R$1, a Amazon vai te dar... O YouTube vai te dar 30 centavos, vamos colocar assim. Certo? Então você vai ganhando por visualização. Então, essa é a forma. E a outra, que é o que ganha mais dinheiro, é sempre com afiliado. Tem pessoas que têm canais que é de review, né? Que eles chamam, que é pegar produtos e testar. Esse microfone mesmo eu comprei porque eu falei, eu quero comprar um microfone bom e barato. E esse foi o melhor microfone que eu vi. Né? E assim, pelo preço que a gente pagou, pra mim ele tá maravilhoso. Ele tá maravilhoso. E eu vi num review. E o cara tinha lá o link. Eu nem lembro se eu comprei pelo link dele. Mas enfim. Mas alguém comprou, a verdade é que alguém vai comprar. Exatamente, comprou, ele vai colocar o link lá. Então assim, o cara falou, é bom, né, óbvio que, e aí a ideia é que, tipo assim, são opiniões sinceras, ele não tá falando pra você comprar a porcaria. Entendeu? Por mais que dá pra você fazer um vídeo também, falando de 1 milhão de produto, que ele seja bom ou não, e você coloca o link aí embaixo, alguém vai querer comprar aquilo ali. Sim. Entendeu? Então assim, seja ele bom ou não, funciona. Mas normalmente quem ganha dinheiro é quem é íntegro. Ele realmente fala o que é bom, o que ele concorda. E o que ele precisa é isso, ter audiência. Criou conteúdo, que é o que a gente tá fazendo aqui, ó. Ó, que interessante. A gente tá fazendo conteúdo aqui pro YouTube, certo? Então é criação de conteúdo. A gente pode ganhar dinheiro com ads, com AdSense, tá? E a gente tá aqui trazendo dicas sinceras do que eu já fiz praticamente tudo isso que a gente tá falando que vai falar. A gente ainda faz, né?
boa parte. E a gente poderia, no final, talvez você até encontre. Poderia colocar aqui pessoas que a gente recomenda. Um curso de tráfego, um curso de infoproduto. Eu poderia colocar aqui um link abaixo na descrição. Exatamente. E se você clicar e comprar, eu vou ganhar uma comissão. Exatamente. Vou pagar mais caro? Não, é o mesmo preço. Não é que fica mais caro para você, é o dono do produto que pega o que você pagou para ele e dá uma parte para a pessoa. Então, assim, infoproduto é muito bom quando você tem audiência. E aí você faz isso sem gastar dinheiro, tá? Porém, existe a forma de você acelerar sem você ter audiência. Como que você faz algo quando você não tem audiência? Você compra. Que aí é a parte do tráfego pago. Então eu consigo pôr dinheiro para poder comprar audiência, para a pessoa olhar o meu site, olhar o meu vídeo, olhar o meu Instagram, e lá eu esteja recomendando alguma coisa que as pessoas vão comprar. E aí é onde entra a parte também de fazer afiliado pondo dinheiro, que é a maior forma que você vê da galera vendendo curso para acelerar como ganhar dinheiro com afiliado. Então, acelerando, como que eu acelero isso? Já que eu preciso primeiro criar audiência para poder conseguir de forma sem gastar, né? Então, você põe dinheiro e vai acelerar, que também funciona. Recomendo? Não recomendo não, porque de todo mundo, eu já fiz, e aí, e da maioria das pessoas que eu conheço que fez, a maioria não ganhou dinheiro, assim, comprando audiência e querendo vender algo sem o mínimo criação de conteúdo anterior, tá? Então não acho que é a melhor forma. Não tô dizendo que não funciona. Funciona. Eu sei que funciona. Mas eu acho que é pra uma galera bem... Funciona pra minoria também. De cara, né? Assim, você vende copo, vou colocar o anúncio do copo e vou trazer tráfego pra cá. Talvez a conta não feche. Você vai gastar R$1.000 e vai vender 900 e vai ganhar 900. Então talvez a conta não feche. Exatamente. Então não é a melhor forma de iniciar. Quando você sabe o que você está fazendo, você já tem uma noção, aí é outra história. Então agora não só criando conteúdo pro cara que tá sem dinheiro, tendo dinheiro para investir. Como iniciar? Como que a gente com inicia tempo e dinheiro? com tempo e dinheiro se você fosse fazer afiliado, por exemplo? Se fosse fazer afiliado, vai entrar na questão que você vai ter que ter a habilidade do tráfego, que a gente começa falando uma das habilidades, né? Então, de qualquer forma, primeira coisa, busca conhecimento. Então, eu quero fazer um infoproduto, né? Eu tenho algum conhecimento, eu tenho uma expertise em alguma coisa e eu quero vender. Quero transformar isso num curso. Então, começa primeiro adquirindo conhecimento de como você vai fazer esse curso, como funciona ali dentro da plataforma. Tem várias plataformas, Hotmart, QIFI, tem um monte de plataforma para você colocar seu curso lá dentro. E aí você vai ter que ter a habilidade se você for fazer tudo, né? Você tem que ter a habilidade do tráfego, você tem que ter a habilidade de venda. Aí, mas vamos dizer assim, mas eu tenho muito dinheiro, né? Eu quero contratar alguém para fazer. Beleza. Aí você não precisa perder esse tempo adquirindo conhecimento, porque você consegue delegar isso. Vou contratar um gestor de tráfego, vou contratar uma pessoa que vai ser o suporte, vou contratar a pessoa que vai me ajudar a montar o meu curso. Aí beleza. Mas se a gente for falar para a pessoa que tem dinheiro, mas nem tanto, e quer realmente colocar a mão na massa, é isso, adquirir conhecimento primeiro, né? Monta ali seu curso ali dentro, com as habilidades de tráfego você vai colocar dinheiro para rodar em anúncio, e aí vai ser com o tempo, você vai ter que entender no tráfego as métricas e ir otimizando as campanhas até você conseguir fazer o seu dinheiro ter retorno, né? Mas beleza, e tem outro ponto também, que muita pessoa se trava. Eu não sei, eu não sou expert em nada. Eu vou ensinar o quê? O que vai ser meu curso? Você pode partir para uma outra parte, que já é outra vertente, que é a parte de coprodução, né? Você vai ser um coprodutor. Você vai achar alguém que é expert em alguma coisa e você vai fazer a outra parte, que é fazer o tráfego dessa pessoa, ajudar com o suporte, mas o curso vai ser dela e aí você vai entrar num acordo em comum com essa pessoa em parceria, né? Normalmente se divide entre essa parte de coprodução, né? Uhum. Ela se divide com o especialista, que é a pessoa que ensina, né? E é a pessoa que eles chamam no mercado, que é a pessoa o lançador, né? A pessoa que vai fazer, vai te ajudar a levar esse seu curso para todo mundo para poder vender. Então aí tem o expert, a pessoa que vai ensinar alguma coisa, né? E tem a pessoa que lança ela, que é a pessoa que vai fazer o tráfego, que vai ajudar a criar o curso, que vai estruturar, enfim, vai fazer tudo necessário para se chegar lá. E eu já vou dar minha opinião aqui. Pessoal,
Se você não tem conhecimento de nada, você não é especialista de nada, nem de vendas, nem de tráfego, você não é o especialista que vai dar o curso e você nunca mexeu com nada na internet, eu não começaria por aí. Independente do dinheiro que você tenha. Ah, eu tenho 5 mil, eu tenho 10, eu tenho 20, eu tenho 30. Não começa por aqui. Porque aqui, de fato, até para profissionais, já é um campo difícil. Extremamente desafiador. Porque a gente está falando de comprar audiência. A gente tem que... Tem um trabalho gigantesco em você comunicar que tipo de curso que você está vendendo, qual é o material que você está vendendo. Tem que alinhar a estratégia de venda, como que você vai vender isso, para quem que é esse produto, qual que é o preço. Então, você conseguir acertar o quanto você paga nas suas campanhas para você ter lucro no produto que você tem, o quanto tempo vai dar dinheiro, porque normalmente no começo você vai ficar no 0 a 0, ou quem dirá no prejuízo. Então, assim, se você tá começando agora, é o seu primeiro negócio para ganhar dinheiro na internet, eu não iria por aqui. Agora, se você já tem outros negócios, já faz alguma coisa no digital e quer se aventurar, legal, mas tenha em mente que vai demorar, dá muito trabalho, porque você tem que gravar vídeos, você tem que ter um especialista muito bom, você tem que ter uma equipe de marketing, ou você que vai ser essa equipe de marketing de venda muito bem preparado, e saber que não vai ser no primeiro mês, no primeiro lançamento que pode dar certo, pode ser que dê certo no terceiro, no quarto, no quinto. Então, assim, é um marketing até para pessoas da área, tem pessoas que fazem lançamentos e não dão sucesso. Não tem sucesso, nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro. Então, assim, se você tem outras oportunidades, eu acho melhor você encarar as outras oportunidades, porque essa, de fato, eu acho que de todas que a gente vai falar aqui, talvez é a mais desafiadora. Perfeito. Não é o lugar para se iniciar na internet. Ah, eu quero ganhar dinheiro, vou fazer isso. Com algumas ressalvas, tá? Porque se você realmente tem uma habilidade que você acredita que ela pode ser vendida. E assim, gente, eu vejo que assim, tem muita coisa que dá pra vender que você fala, meu, eu não acredito que eu não pensei em vender isso. De tão simples. Então tem muita coisa que dá pra se criar, as pessoas estão dispostas a pagar. Pense tudo que resolve uma dor, que cria uma facilidade, vai vender. Que nem, eu já vi o caso de uma menina que ela vende receita, como fazer receitas em airfryer. E ela vende muito, pelo que eu tava vendo. Produto ótimo. Vende muito. E assim, é barato, um produto barato. Você fala, meu, eu quero saber como fazer receitas fáceis na Airfry. Porque chega tarde em casa, chega do trabalho, é algo que você põe lá, vai tomar banho, quando você desce, tá pronto. Entendeu? Então, assim, é um produto simples, né? Basicamente, qualquer um poderia aprender a fazer, mas ela faz isso e vende muito. Sim. Né? Só que, como o Alex falou, existem algumas habilidades, não é só você ser o especialista ou especialista pessoa que ensina algo, você também precisa saber vender isso. Então essa vai ser a principal habilidade necessária para poder ganhar dinheiro com isso. E não é o melhor lugar para começar. Eu não começaria por aí. A não ser realmente, como você falou, você tem dinheiro, você tem tempo, você faz outra coisa, ou conhece alguém que pode te ajudar, ou não tá preocupado com um retorno rápido, eu vou fazer o meu conteúdo, vou ir devagarzinho, uma hora eu vou chegar lá e beleza. Entendeu? Eu vou fazer isso, até um dia eu sair do CLT, entendeu? E eu vou devagar. Aí beleza, aí é outra história. Agora, realmente para trazer resultado o mais rápido possível não é o melhor. Tá? Porém, só para completar, porém, eu acho que no final das contas, assim, quando você tem as habilidades que a gente já comentou aqui, tá? Que você manja de tráfego, você sabe criar bom conteúdo, você edita, eu acredito que talvez seja o melhor caminho. Porque você tem uma possibilidade gigantesca de escala, entendeu? Porque, como a gente falou, o infoproduto, o tempo que eu gastei para poder gravar um curso, né? Se eu vender para vender para 100, para 1.000, para 1 milhão, é o mesmo tempo. Óbvio que vai mudar em relação a suporte e tal, enfim. Mas o tempo que eu gastei criando esse produto, né, que é o infoproduto, eu posso vender para 1 milhão de pessoas, não vai mudar. Então, assim, pode ser depois um ótimo caminho, um melhor caminho. Quando você já traçou quando você já estradas. tem as habilidades para fazer isso acontecer, sabe? Você tem as habilidades técnicas para conseguir vender e popularizar esse produto, né? E quando você realmente tem uma habilidade que as pessoas pagariam para aprender,
né? Então, é o melhor dos mundos, entendeu? Ao meu ver, tipo assim, eu diria que talvez vale mais a pena você começou como gestor de tráfego, agora que você consegue ter um bom conteúdo, porque esse é o desafio, tá? Ter um bom produto para vender, né? Vale mais a pena você gastar seu tempo e sua habilidade de tráfego vendendo o seu produto do que prestando serviço. Exatamente. E você Entendeu? vai ganhar mais dinheiro a longo Exatamente. prazo, você vai escalar mais. E falando de um bom produto, tá, gente? Porque aí, se você não tem algo bom, se você não é bom em criar conteúdo, não consegue escalar, é outra história. Mas falando, nossa, de que deu tudo certo, se deu tudo certo, esse é o melhor caminho. E pensa assim, às vezes a gente se acha um gênio. Eu já me achei gênio várias vezes. Meu Deus, ninguém pensou em vender isso na internet. Pode pesquisar que vai ter 333 pessoas vendendo. E se Assim, não tiver, não Se venda. não tiver, não venda. Porque é exatamente isso. Porque você não é tão gênio assim, entendeu? Então assim, vou fazer máquina de fazer chinelo, porque minha avó fazia isso e eu tenho certeza que ninguém faz isso. Tem gente que faz máquina de vender chinelo e tem gente que ensina você a fazer curso de como vender máquina de vender chinelo. Pode ter certeza. Então, assim, pense muito bem. E, assim, de fato, esse modo é pra galera que já passou outras etapas. Já aprendeu tráfego, sabe de conteúdo, sabe de vendas, já teve um caminho e ele quer ganhar dinheiro com outra coisa. Então, se você já percorreu todas essas... Já prestou serviço, já editou, já fez tudo isso, fala, pô, tem uma habilidade que não é nem minha. É de uma tia minha que fazia isso, isso e isso. Às vezes faz sentido você começar. Estrutura um projeto, gasta pouco no início, e aí você pode lançar no mercado e vai ver como que vai acontecer. Perfeito. Alguma ressalva, Vitor? Não, eu tenho a mesma opinião. Eu não começaria por isso, mas também acredito que depois da pessoa ter toda a habilidade, já ter alguma renda rolando, eu acho que ela deve apostar nisso, já vir criando conteúdo. Acho que a gente deveria fazer o nosso, né? Ser o objetivo final dela, porque vai ser o que vai trazer mais escala, né? Exatamente. E você vê pelas empresas, né? Então, a maioria dos negócios digitais, eles começaram com alguma prestação de serviço, evoluiu para uma mentoria de alguma coisa, e depois criou-se um produto digital para ser vendido em grande escala, né? Você vê negócios gigantes hoje de referências na internet que basicamente rola em cima de produto digital. Você vê o grupo Primo, é tudo em cima de produto digital, pô. Perfeito. Escala E absurda. criação de conteúdo. Exatamente. E virou uma empresa bilionária agora, né? Tá certo que agora eles prestam serviço, né? Que é a consultoria de investimento. Exatamente. Enfim, mas antes disso, já era uma empresa gigante que já fatura muito dinheiro. E é uma empresa de serviço que hoje também vende um produto digital de como você prestar esse serviço. E você poder trabalhar para eles. Então é isso, todo mundo uma hora vai chegar num produto digital, seja ele em algum momento que for, mas você andou algumas etapas antes. Bom, o que mais que a gente tem de formas de ganhar dinheiro com o próprio dinheiro, né? Investindo dinheiro. Acho que a última forma que a gente deixou pra falar aqui, que acho que você, como você falou, que já é a sua preferida. É o Oceano Azul. Né? A gente tá falando, dá vontade de começar a entrar em um monte de assunto, mas a gente precisa terminar isso aqui, né? Que realmente acredito que dá pra ganhar dinheiro e tal. Mas a última aqui que dá pra gente falar é sobre os marketplaces. Tá? Então, marketplace, e-commerce, é venda de produto físico, né? E aí, essa é aquela oportunidade que dá para você ganhar dinheiro, dá para você iniciar, porém, você precisa ter um mínimo de investimento, tá? Não precisa, Jonathan, porque existe aí o famoso dropship, né? O que é o famoso dropship? Dropship basicamente é a metodologia, tá, gente? No geral, não é algo tão ruim. É que na prática não funciona, tá? Na prática não funciona. Como eu falei, são as exceções que vão dar certo, tá? Dá certo para algumas pessoas, algumas exceções. O problema é que você vai ver muito na internet prometendo que você vai ficar rico de forma fácil. E a grande maioria disso é mentira, tá? Ele tá fazendo igual o Vitor fez lá com o primeiro cliente dele. Ele tá pegando o resultado de alguém e apresentando. Exatamente. Não, a grande maioria esse cara, a maioria nem faz o dropship, ele só tá ganhando dinheiro com o curso que você tá comprando dele. A gente conhece alguém, né, que ele vendia mentoria de dropship e esse é o mais comum, tá? Não só no dropship, mas ele vendia mentoria de dropship e ele não fazia dropship.
E aí, numa conversa, quando eu descobri que ele fazia isso, falei, legal, tal. Mas você tem loja de dropship? Não, a minha eu fiz, não deu muito certo. Mas ele vendia mentoria disso, porque ele tinha toda a parte técnica de como fazer. Não deu certo pra mim, mas pode dar certo pra outra pessoa. Verdade. Mas você entende como que é essa questão do dropship? Tá? Então, o dropship é uma metodologia de você vender sem estoque, né? Então, eu vou vender produtos sem eu ter o produto, é como se eu se tornasse um intermediário, na real. Então, o Vitor, ele vende produtos, ele vende produtos de escritório, mesa, cadeira e tal, e aí eu virei basicamente um indicador, igual a gente falou ali do... revendedor, praticamente, né? Do afiliado, né? Quase um afiliado, assim, na teoria, de que eu vou falar que, eu tenho mesas para vender, Alex. Você quer comprar, Alex? Beleza, eu quero 2 mesas. E aí eu vou lá e falo pro Vitor, entrega 2 mesas para mim na casa do Alex. E aí eu não precisei gastar com o produto, entendeu? Fiz a venda, cobrei do Alex R$1.000 e paguei pro Vitor 600. Cada mesa era R$300. Mesa barata essa, né? Mas, enfim, paguei R$300 e vendi pro Alex por R$500 cada uma. Então, nessa transação, eu ganhei R$400 sem precisar ter nem R$1. Essa é a ideia, tá? Mas não funciona assim, tá, gente? Então, não funciona assim. Então, não quero se aprofundar muito nisso. A ideia aqui é o que a gente acredita, o que a gente aconselha, tá? Então, o que eu aconselho não entra nessas de dropship, tá? Então, voltando, venda produto físico nos marketplaces. E hoje, eu acredito, se você tem um dinheiro para investir, tem sido uma das maiores oportunidades, tá? Vender Mercado Livre, vender Amazon, vender Shopee. Eu prefiro entre os marketplaces hoje, mas todos esses realmente é algo que vai te trazer dinheiro se você souber o que está fazendo, mas você precisa de dinheiro para investir. Jonathan, dá para começar com R$500, igual eu vejo alguns cursos? Dá. Óbvio, tá? Mas você comprou R$500 de garrafa, você comprou 10 garrafas. E aí você ganha, vamos colocar 10, 20% cada garrafa. Você colocou R$500, comprou 10, você vai ganhar 10%, 20%, você vai ganhar R$50, R$100. Nossa, e aí? Fez diferença? Mudou sua vida? Agora você tá rico? Não. Então, R$500 para começar vai te gerar isso. Então, Jonathan, estou no CLT, presto serviço, já trabalho, quero começar nisso bem devagar porque é o que eu tenho. Perfeito, cara, vai funcionar. Só alinha a sua expectativa. Você vai vender R$500 e no melhor dos cenários que te voltou aí 20%, você ganhou 100. Aí agora você tem R$600. Entendeu? E agora você vai vender R$600, né? Vamos colocar assim, e aí vai te voltar agora... Fiz a conta errada, né? Enfim, agora você tem 600, agora você ganhou R$100 de lucro. Mais do que você comprou as garrafas. Vamos dizer que agora você consegue comprar 12 garrafas. E aí agora você faturou 600. Aí agora você vai ganhar 20% de 600. Agora vai ganhar R$120. E aí você vai fazendo aquela bola de neve. Aos pouquinhos, você vai crescendo seu faturamento. Você pode chegar realmente a viver disso ou ter uma boa renda disso, tá? Diferente se você tivesse começado em vez de R$500 com 50 mil. Ou com 5 mil. Então, a escala, ela realmente vai depender da sua habilidade de ter aprendido isso, óbvio, tá? Mas quanto mais dinheiro você conseguir colocar, maior vai ser o seu retorno. Então, assim, uma visão bem geral sobre isso, assim, bem superficial, é nisso que eu acredito. E marketplace hoje é uma da melhor forma, para mim, da melhor forma hoje para começar quando você tem dinheiro. Exatamente. E aí, galera, só exemplificando como que funciona. Basicamente, você vai abrir uma conta no marketplace. Existem vários. Existem a Amazon, existe o Mercado Livre, existe a Shopee, existe a Americanas, a Shein, existem vários. E aí, obviamente, procure um mentor. Existem algumas melhores e maiores do que as outras. E aí você vai, enfim, traçar uma estratégia. Mas basicamente, você vai escolher os marketplaces que você quer trabalhar e vai procurar produtos para você vender. E aí, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem bastante fornecedor, você vai procurar um catálogo, vai procurar os produtos, vai analisar o investimento que você tem. Então, você tem ali R$5.000, você vai fazer o pedido mínimo, vai cadastrar ali 5, 6 produtos, vai criar um anúncio e vai
colocar esses anúncios no ar nesse marketplace. Então, toda vez que você vender, você vai ganhar uma porcentagem ali, que é o que o John explicou, de 10, 15, 20% ali sobre o produto. Alguns produtos vão dar certo, alguns produtos vão não. E aí, como que você ganha dinheiro ao longo do tempo com isso, né? Então, a pergunta é, como que a gente consegue escalar? Qual que é a forma de escalar, né? Comecei a fazer as minhas primeiras vendas, escolhi o marketplace que eu vou trabalhar, escolhi meus primeiros produtos, tenho aqui um dinheirinho. Como que eu escalo e ganho bastante dinheiro com isso? Certo. Vamos lá, tá? Só reforçando aí pra não confundir a galera. A gente falou, você ganha 20% e tal. Gente, a gente não tá falando de comissão, tá? Eu tô aqui supondo um retorno que você vai ter. Então, exemplificando como é que funciona, tá? Eu comprei um produto por R$10. Lá na China, lá no Brás. Eu comprei se você mora no Brasil, em São Paulo, você vai comprar aí de grandes revendedores, né? Em São Paulo, você vai comprar muito aí no Brás, na Pagé, no centro, enfim. E aí eu comprei por R$10 um produto. E agora eu preciso vender esse produto por um valor maior que R$10, para que eu tenha lucro. Né? E aí existem alguns custos, né? Quando você compra esse produto. Então, o primeiro de todos, o seu maior sócio, né? Aquele sócio que não te ajuda em nada, só te atrapalha, tem um governo. Então, primeiro de tudo, você tem imposto. Tá? Para você que vai vender produto, vai começar em 4%, pode chegar aí a 10, 14, 15, enfim. Dependendo. Vamos entrar nisso, mas ele vai aumentando quanto mais você vende, mais você paga. Tá? Então, eu comprei por R$10, eu tenho que calcular que eu vou ter que pagar imposto, eu vou ter que calcular que eu vou ter custo de embalar esse produto, eu vou ter que calcular que o marketplace, ele sim cobra uma comissão sua para vender lá. Então, é uma média de 15%, tá? É uma média de 15%. Então, se eu vender esse produto por R$20, eu paguei 10, eu vender por 20, vai agora 15%, depende, mas 15% desse valor fica na plataforma, tá? Então, R$3 vai ficar na plataforma, certo? Porque eu vou vender por 20, não é quanto eu paguei, por quanto eu tô vendendo. Então, eu vou vender por 20, R$3 vai ficar na plataforma. 4% no mínimo inicial vai ficar de imposto. E aí, existem seus outros custos, né? Se você começa na sua casa, os custos que você já vai ter, já os custos que você tem no dia a dia. Então, conta de luz, um espaço, um aluguel, tudo isso você já paga. Então, não faz sentido você colocar esse custo agora, né? Não necessariamente, porque senão você não vai ter um preço competitivo para poder disputar no marketplace. Então, você precisa calcular todos os seus custos para você saber precificar. Existem metodologias para isso, existem bons cursos que ensinam isso. Então, basicamente, você precisa escolher produto, saber precificar, que é a parte mais importante, cadastrar esse produto na plataforma, e a partir da plataforma fazer estratégias para que você possa vender mais. Então, seja fazendo tráfego pago dentro da plataforma, que era o que a gente já falou. Então, essas plataformas, elas têm as próprias ferramentas de tráfego pago dentro delas. Então, tem o tráfego pago dentro do Mercado Livre, tem o tráfego pago dentro da Amazon, tem o tráfego pago dentro da Shopee. Cada uma tem as suas próprias ferramentas. E aí você também gasta lá dinheiro para que você faça o produto vender mais. Tá? Então, essa vai ser essa trajetória, né? Reforçando de novo. Depois que você criou sua conta, montou sua empresa, tal, então achar produto, precificar bem esse produto, cadastrar esse produto e fazer estratégias de divulgação para que você possa vender mais com a plataforma, tá? Qual que é os pontos mais importantes que eu acredito, tá? Você precisa ter preço competitivo, porque a vantagem do marketplace é que ele já traz para você toda uma confiança diferente se você tivesse um e-commerce. Então eu vou comprar um microfone na loja Alex Informáticas, né? Será que não é golpe? Será que é confiável? Será que ele entrega? Será que vai entregar rápido? no tempo Será que ele que disse? funciona? Será que é novo? A plataforma, ela te dá essa confiança, os marketplaces, de saber que elas garantem isso. Já comprei uma vez e não veio. Beleza, tem as suas exceções, ponto. Mas basicamente eu confio não no vendedor, eu confio no Mercado Livre, eu confio na Amazon, porque eu sei que se eu tiver problema, eles vão resolver. Então,
a plataforma ela te ajuda nisso. Você não é ninguém, não tem audiência, não é conhecido. É muito mais fácil você vender dentro do marketplace, porque as pessoas confiam, do que vender na loja Jonathan Informática, que ninguém nem sabe qual é. Tá? Então essa é a lógica do porquê que vale a pena começar a vender lá e pagar esses 15% para a plataforma. Tá? Então acho que bem por cima funciona assim. A sua pergunta foi sobre escala, né? Como eu comentei no início, o marketplace ele vai te trazer um resultado positivo, essa experiência que a gente tem, porque a gente tem lojas em marketplace hoje, ele vai te trazer uma média de 10 a 20% de lucro. Se você é um cara que exporta, e aí é outro nível, não é para quem está começando, né? Você pode ter algo diferente disso, mas normalmente de 10 a 15% de lucro. Então é isso que a gente estava falando no começo. Não é que ele te paga comissão, é que eu já sei que quando eu vender um produto de R$100, eu vou ganhar ali na média 10 a 20 reais por cada produto que eu vender. E a ideia é vender em escala. Tá? Então, quanto maior o valor que você tem para investir em compra de produto, em variações de produto, maior será a quantidade de ofertas que você tem dentro da plataforma. Você tendo boas estratégias, você vai vender muito mais, vai faturar muito mais, logo você vai ter um retorno maior. E a ideia é que você continue investindo e crescendo essa sua bola de neve. Tá? Então acho assim, nada específico, tudo muito superficial que eu falei, mas para dar um contexto geral, é assim que funciona. Exatamente. E aí, galera, para montar a loja, acredito que existem poucos conhecimentos, muitos técnicos que você precisa. Você precisa ter um bom fornecedor, comprar produtos que você entenda que vai fazer sentido, usar uma metodologia, então você vai precisar de um mentor. Ah, mas eu conheço de tráfego. É bom você conhecer alguém, alguma referência que já tenha praticado isso, para você entender como que funciona as plataformas, qual que é o melhor método de entrega. Eu deixo no Fulfillment, me dá lá da Amazon, do Mercado Livre, eu mesmo faço a entrega, eu mando o correio entregar. Então é bom você seguir uma referência de mercado, que a gente tem algumas aqui no Brasil. Até para cortando você, como a gente falou, existe uma habilidade, necessita de uma habilidade menor, tá? Não é zero. Necessita de uma habilidade menor, porém você precisa ter maior poder financeiro para poder alavancar isso. E sim, Jonathan, dá para começar sozinho? Dá. O Alex tá falando de você ter um mentor e tal. Dá. Mas vale muito a pena, porque o que vai fazer diferença para você é saber onde comprar. Isso você não precisa de alguém, mas facilita. Mas as estratégias de como vender melhor. Então, nós aqui temos habilidade de tráfego, de design, de criar todas essas habilidades que a gente falou aqui. A gente tem todas elas. Talvez o que a gente é mais fraco é realmente agora em ser influencer, que a gente começou agora. Exatamente. A criar conteúdo. Né? Mas habilidade de venda, de tráfego, de design, tudo isso a gente tem. E mesmo assim, a gente comprou um treinamento, seguiu uma metodologia, porque de alguém que a gente pesquisou bem, confiou, exatamente para facilitar o caminho das pedras e a gente poder ter uma evolução mais rápida. Então, é mais fácil quando você já tem um caminho, né? Então e o investimento vale que a gente fez nessa mentoria, nesse mentor, se pagou em diversas vezes, porque a gente comprou para ter acesso, para ter um acesso, e que, né, acelerou muitos caminhos que a gente teria que percorrer na prática, erraria muito. A gente já erra normalmente, então a gente erraria muito mais se a gente não tivesse comprado esse investimento. Exatamente. E aí, por que a gente tá falando, né? Por que eu citei aqui que a gente acredita que é o Oceano Azul? Porque o e-commerce no Brasil, os números de volume de venda no Brasil são muito baixos quando a gente compara com o volume total de compras do consumo do varejo normal, quanto a galera consome de shopping, consome de loja. Se a gente for comparar, os números são muito diferentes. E a gente comparando com outros países. Então, por exemplo, o consumo nos Estados Unidos em e-commerce é mais ou menos uns 50%, se eu não estiver errado. Então, 50% das vendas são via internet, são via e-commerce, são via Amazon, via os marketplaces. E os outros
E aqui no Brasil, esse número hoje não é nem 15%, se não me engano, é menos de 10%, se não me engano, a última vez que eu vi, ano passado. Então, assim, no Brasil, a gente tem muita margem para crescer, como consumo, né? As vendas crescerem como consumo e os investimentos também. Então, por exemplo, a Amazon que tá aqui no Brasil deve ter o quê? 3, 4 CD de distribuição, que é São Paulo. Não, tem no Brasil tem mais. Vai ter mais. Que é de Fulfillment, É. que é... Enfim, mas é menos... Tem Rio de Janeiro, tem Rio Grande do Sul, vai ter São Paulo, tem no Nordeste também, que eu não lembro onde é. Enfim, vai ter em alguns estados, uns 5, 6 estados, mas em cada estado vai ter mais de um. Tem mais. Então, mas assim, se a gente for olhar para estados, se tiver 5, 6 estados, é muito pouco. É muito pouco pro tamanho da população que a gente tem. A gente tem 220 milhões de habitantes. Então, assim, e a gente tá num mundo onde a internet é muito mais consumida do que era 10 anos atrás. Então, por exemplo, as pessoas aqui costumam muito em comprar em shopping. Nos Estados Unidos a coisa já não é bem assim. As pessoas não têm tanto costume de comprar em shopping mais, porque o e-commerce evoluiu bastante. Então a gente acredita que agora é um momento que está gerando essa transição de volume de vendas, onde as pessoas estão comprando muito mais nos marketplaces, nos e-commerces, do que em vias físicas. E conforme a geração vai mudando, você começando agora, você vai pegar essa grande escala que está acontecendo, né? Perfeito. E aí a gente tem toda essa visão do crescimento que o e-commerce vai ter, então por isso vende. E aí a gente tem uma outra questão, o e-commerce que você deve escolher, né? E aí todos eles vão vender muito, todos eles você vai encontrar mentores na internet, como reforçando novamente, procure alguém que você realmente confie. Não vai alguém que você fala, nossa, esse cara falou que dá pra mim ganhar dinheiro. Um falou que eu vou ganhar 10 mil, o outro falou que eu posso ganhar 50, vou comprar o curso de 50. Não é essa a avaliação que você tem que fazer. Você tem que comprar de alguém que você realmente vê que sabe do que tá falando. Existe muito conteúdo de pessoas que ensinam, como a gente falou, sem nem fazer. Entendeu? Sim. Então, um requisito, compre treinamento de quem você vê que a pessoa sabe faz na prática. Entendeu? Avalie mais coisas, mas esse é o mínimo. Então, existem várias plataformas de marketplaces, existem algumas que elas já estão muito mais estruturadas, estão há mais tempo aqui, que lidera o mercado no Brasil, que é o Mercado Livre. Entendeu? Tá muito mais tempo. Jonathan, dá para entrar no Mercado Livre e ganhar dinheiro? Dá. Entendeu? Porém, existem algumas outras plataformas que são mais novas, né? Shopee, e o que a gente mais gosta aqui é a Amazon. Então, acredito que a maior oportunidade da vez em marketplace é a Amazon. Por quê? Porque é uma plataforma mais nova, então você tem menos concorrência lá de vendedores, né? E como ela é uma empresa nova, uma empresa americana que a gente já conhece, que ela gasta muito dinheiro sem ter lucro, ela tá com foco em fazer o marketplace crescer no Brasil e por isso ela vai buscar te dar recompensas, vai buscar facilitar para você que você tenha resultados para que a empresa dela possa crescer como um todo. Tá? E aí, em comparação de concorrência, a última vez que eu vi, se eu não me engano, a gente tinha 75 mil vendedores ativos, né? Ativos na plataforma, vendendo, contra no Mercado Livre se diz ter na média de uns 3 milhões. 3 milhões. Entendeu? E então, a assim, Amazon tem metade. Isso é que pra mim que mais me pega. O Mercado Livre tem, sei lá, alguns milhões de consumidores ativos na plataforma, né? Que são pessoas, consumidores que compram. A Amazon tem mais ou menos metade, já tem metade da quantidade de consumidores que o Mercado Livre tem. Só que a concorrência é muito menor. Como que um tem metade, a Amazon tem metade dos consumidores, o que é muito grande pro tempo que ela tá aqui. E ela tem, sei lá, menos de 1% dos concorrentes que tem comparado ao Mercado Livre. Assim, né? Ó, pra fazer uma comparação aqui. Você tem 1.000 pessoas que compram em uma loja, em uma rua. Tem 1.000 pessoas que compram numa rua. E essa rua, ela tem 100 pessoas que vendem lá.
Então, sobrou aí uns 10 para cada, se fosse dividir. Se fosse dividir, que não é assim que funciona. Esse é o Mercado Livre, né? A Amazon, ela tem 500 pessoas, 500 pessoas, e ela tem 5 vendedores. 5 vendedores. Então sobrou 100 para cada. Até menos, eu diria, né? Entendeu? Até uns 3 tipo assim, vendedores. não tente comparar a proporção do que eu falei, mas a ideia é essa, assim, tem bastante pessoas, tem menos que o Mercado Livre? Tem, mas tem menos pessoas vendendo também. Então você tem muito mais oportunidade de conseguir vender lá. Eu tenho muito mais oportunidade de conseguir vender lá. Então, assim, a gente tá falando aqui que a gente tem como favorita a Amazon hoje, mas que é uma plataforma mais recente, né? A gente tá vendo o lançamento agora também que tá vindo no mês que vem do marketplace que o TikTok vai abrir. E talvez também seja uma nova grande oportunidade porque vai ter menos vendedores lá. Tá começando agora, então, né? quando você entra primeiro, que a galera fala, né? Quem chega primeiro bebe água limpa. Então, o que tiver começando agora vai ter menos concorrência, logo você consegue se destacar mais. Mas eu começaria na Amazon. É mais difícil, é mais burocrático. Isso é até bom, porque é uma barreira de entrada maior, as pessoas desistem da chatice deles e aí acabam indo para outros que são mais intuitivos, Mercado Livre, Shopee, muito mais intuitiva. Mas, se você olhar de uma forma positiva, com o copo meio cheio, você percebe que essa dificuldade um pouco maior que a plataforma faz com que tenha menos vendedores, porque as pessoas desistem. Então, se você superar essa etapa, você já está na frente de muita gente. Exatamente. Entendeu? Então, marketplaces no geral, gente, funciona. Saiba o que tá fazendo. E se você quiser uma dica, comece na Amazon, porque é onde eu acredito que hoje tá dando mais resultado mais rápido. É isso aí. É isso, galera. É isso. Acho que é isso. Então vamos resumir aqui as formas que a gente passou de ganhar dinheiro. Então a gente começou primeiro, né, as formas da gente sem investir. Então a gente falou aqui que você pode ganhar dinheiro prestando serviço, seja como parceiro, seja você mesmo adquirindo clientes como social media. Então você adquirir clientes, fazendo postagem, fazendo estratégias de redes sociais ali para alguma empresa ou para algum parceiro. A gente falou sobre tráfego pago, né? Então você investir em conhecimento e prestar serviço de tráfego pago. A gente também falou aqui sobre você ser um parceiro de uma agência ou você começar a sua própria agência ali, você pode ganhar dinheiro no começo com isso. A gente também falou do trabalho de edição e design, onde você consegue prestar serviços de edição de vídeo, criação de imagens, criar um portfólio sobre isso e prestar serviços também para algumas pessoas ou conseguir o seu cliente também. A gente falou sobre o GC, né, que é a criação de conteúdo sobre produtos para algumas marcas. Então você criar ali alguns vídeos, produzir vídeos e editar vídeos falando como que funciona o produto, como que é o produto ali e vender esse serviço para as marcas usarem o seu vídeo. A gente falou também de produção de conteúdo, né? Você produzir conteúdo na internet, seja para o YouTube, seja para as redes sociais, seja você conseguindo publis ao longo do caminho, e aí esse prazo vai ser um pouquinho maior de você conseguir ganhar dinheiro ali. A gente falou também de afiliado, né? Você se afiliar a produtos e vender para uma possível audiência que você tem. Então você já é uma pessoa que produz conteúdo, você tá ali na frente e aí você se afilia de algum produto ali que você acha que faz sentido e indica para as pessoas. E aí você vai ganhar uma pequena comissão sobre o produto ali. Acho que é isso, né? Das formas de ganhar dinheiro sem a gente conseguir precisar necessariamente de um investimento inicial financeiro, tá? E aí, as próximas etapas aqui que a gente falou sobre ganhar dinheiro com algum investimento inicial foi você construir um infoproduto, né? Ou se afiliar a alguém que tem um conhecimento específico ali, e aí você vai colocar dinheiro de tráfego para fazer uma venda, construir ali um infoproduto para vender na internet. Onde você vai usar o seu dinheiro ali para construção de tráfego, de audiência, compra de pessoas.
E a gente falou aqui também de afiliado, e aí como uma forma de dinheiro, de fato, né, comprando tráfego. Então eu vou pegar um produto de alguma pessoa ou curso de alguma pessoa e vou colocar dinheiro na internet, no Google, no Facebook, ali com tráfego para vender e divulgar esse produto e ganhar uma comissão também. E o que a gente acabou de falar agora é que seria um marketplace, né? Então você, ou um e-commerce, você montar um marketplace, você começar a vender produtos dentro das plataformas. Então você vai comprar os produtos ali e vai vender nas plataformas da Amazon, do Mercado Livre, da Shopee e assim em diante você vai ganhar dinheiro com o lucro desses produtos. Acho que foi isso, né, galera? E dando mais uma aqui de brinde, né? Mais uma forma de ganhar dinheiro de brinde, foi o que o Vitor tinha comentado aqui fora do episódio. A gente comentou sobre a habilidade de venda, né? Então, pensa que para prestar serviço, a gente estava falando, né? Muito mais fácil, mas a habilidade de venda é necessária, ou comece pelo caminho mais fácil, que é prestando serviço para um parceiro, né? Se você tem habilidade de venda, Jonathan, eu sou vendedor, entendeu? Eu trabalho com venda, eu sou bom de venda, ou trabalhava e saí, eu quero fazer alguma coisa, existe o que a galera tá chamando de drop service, né? O que é o drop service, gente? A ideia do dropship, lembra que a gente falou? Que é você vender um produto sem ter e mandar a outra pessoa entregar, né? O drop service é você vender um produto de alguém, né? E mandar a outra pessoa entregar. Exatamente. Então, se você acredita ser um bom vendedor, que você tem facilidade, ele é basicamente um afiliado, é a pessoa que te paga comissão. Você pode tanto vender o serviço de alguém e ganhar uma comissão, né? Ou você pode fingir que é você que presta serviço e pedir para outra pessoa e outra pessoa entregar. Eu não acho que esse é o ideal. O ideal é você simplesmente se posicionar como um comercial daquela empresa, mesmo você não sendo. Então aqui a gente tem uma agência de marketing, né? A gente é focado aí na parte de tráfego para prestadores de serviço. Então, tem uma pessoa que é muito boa vendedora. Ela vai lá, vende, fala, você trabalha com isso, né? Já pensou em evoluir suas vendas? Blá, 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 blá. Eu tenho um serviço pra você, o que você acha? Ah, não, legal, gostei. Como é que eu contrato? Não, é assim, 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 fechou. O que ela faz? Passa pra gente. Exatamente. E aí, o que a gente vai fazer? Vai lá e vai pagar um valor pra essa pessoa. E aí vai do acordo. Às vezes é um valor maior no início, às vezes é uma comissão recorrente quanto esse cara durar. Enfim, é uma forma de você ganhar dinheiro com a sua habilidade de vendedor. Escolhe um parceiro, começa a oferecer o serviço desse parceiro, né? Vai ter várias formas de captar, não vamos entrar nisso, mas é uma forma também que dá para ganhar dinheiro no digital, assim, que basicamente é sendo um vendedor, o digital vai ser no WhatsApp, no Instagram, no telefone. Exatamente. Né? Você vai vender esse serviço, não precisa estar presencialmente, né? Normalmente, serviços digitais, né? Vai ser muito mais fácil. Mas não necessariamente também. E aí é basicamente, para resumir, né, pessoal, é basicamente o seguinte: existe as plataformas onde tem os infoprodutos, tem os cursos, existe os marketplaces que a gente passou que vende os produtos, e também existe plataformas e sites de freelancers. Exato. E basicamente o que você vai fazer? Você vai entrar lá, por exemplo, um freelancer de criação de site. O cara tá cobrando R$500 para fazer um site institucional. Beleza, eu sei que o cara cobra R$500. E agora eu vou ofertar esse site para alguma empresa, eu vou cobrar 1.000, 1.500. E aí a empresa vai me pagar 1.000, 1.500, eu vou pagar 500 para essa pessoa fazer e vou entregar esse site para pessoa. Perfeito. Pronto. Exatamente. Tem todos os seus riscos, gente. A qualidade do prestador que você contratou, que é bom, que não é, enfim. Não é simples assim, nossa, que legal, que fácil. Mas é possível. É uma forma de começar, né? Se você tem uma habilidade você já sabe editar, já sabe fazer alguma coisa, você pode oferecer isso, começar e ganhar as primeiras experiências ali, construir seu portfólio dessa forma. E aí, gente, queria pedir pra vocês um último aconselhamento. Qual que é a melhor dica que vocês têm pra passar pro pessoal que quer começar, tá engajado, assistiu o episódio, falou, beleza, vou começar a partir de amanhã. O que essa pessoa, independente de qualquer coisa, ela tem que fazer? O que vocês acham que é uma lição aí? A dica que eu queria deixar é a seguinte: não importa o que você escolha fazer, seja social media, seja tráfego, seja e-commerce, enfim, tudo que a gente passou aqui, faça isso, mas também já comece produzindo conteúdo também. Porque eu não sei vocês, mas eu me sinto atrasado de ter demorado para criar conteúdo. Porque de repente, se eu tivesse começado a criar conteúdo antes e já tinha
o que falar, o que gerar conteúdo, só não começava por medo, por uma vergonha, talvez já poderia ser uma referência de alguma coisa, já tá mais avançado numa questão de vender infoproduto, de realmente já ter uma audiência. Então, eu acredito que a maior dica que eu posso dar hoje não importa como você vai começar a ganhar dinheiro na internet, mas também já produza conteúdo para você. Maravilha. Perfeito. A minha acho que essa é uma boa que o Victor falou, começar o conteúdo. A minha, eu acho que com certeza aprenda a vender. Aprenda a vender, porque independente do que você for fazer, em algum momento você vai precisar da venda. Se você for um influencer, em algum momento você vai precisar fechar uma parceria, você vai precisar vender ali o seu pacote de publicidade, o seu pacote de UGC. Se você virar youtuber, provavelmente alguém vai querer te oferecer alguma coisa, você vai precisar ter habilidade de comunicação, você vai aprender vender alguma coisa. Então, acho que em qualquer momento, em alguma etapa do seu negócio, da forma que você está ganhando dinheiro, vou fazer e-commerce. Cara, você precisa vender no e-commerce também. O seu título, se o título for melhor do que a do concorrente do mesmo produto, se a descrição do produto for diferente, se a sua foto for melhor, isso, querendo ou não, é uma forma de vender, uma forma de despertar a atenção da outra pessoa. Então, se você aprender a habilidade de comunicação, de como persuadir, como fazer uma boa oferta, isso vai mudar a sua cabeça. Antes de produzir qualquer coisa, você vai pensar, pô, e se eu construir um negócio na frente, como que eu vou vender esse produto? Como que eu posso vender uma mentoria depois? Então, tudo que a gente pensa aqui, a gente tá pensando numa forma de produtizar. Então, se você aprender a vender, isso só vai agregar com a sua pessoa, você vai se tornar um comunicador melhor. E em algum momento que você precisar, essa habilidade, ela vai ser super útil. Então, aprenda a vender desde o início. Não importa o negócio que você vai entrar. Eu posso discordar? Ou eu só dou minha opinião? Pode discordar. Eu acredito que... Acho que de tudo que a gente falou, né? Focando aqui no que a gente falou, acho que a primeira coisa que você precisa pensar é realmente naquilo que você se identifica, sabe? Gente, não é o que eu vou fazer dinheiro com o que eu gosto. Não, isso é idiotice. A questão é o que você... Idiotice pro início, tá, gente? Enfim, mas eu acho que é idiotice. Você precisa só ver o que você se identifica, o que você tem mais facilidade. Como eu falei, se eu tivesse começado como designer, eu tinha desistido. Porque é uma habilidade que eu não tenho. Então, se eu for querer talvez dividir aqui entre uma pessoa de humanas e uma de exata, né? Perceba o que você vai ter mais facilidade, onde você acredita que vai se dar bem, para você poder escolher o que você quer fazer. E aí você vai escolher na prestação de serviço, se você começa com design, se você começa com tráfego pago, o que você vai se dar melhor. Tá? Então, identifica isso para tudo que você for fazer primeiro. E aí, eu quero dar 2 dicas voltado, reforçando o que eu acredito. Se você quer ganhar dinheiro sem ter dinheiro para investir, a melhor forma para mim é a prestação de serviço. Ponto. É a melhor forma. E aí a gente tem as prestações de serviço que eu falei e o GC acaba querendo ou não ser uma prestação de serviço. Sim. Que necessita um pouco mais de criação de conteúdo ali, que nem é tanta também, porque em todos os outros é importante você ter um portfólio. Então o GC também eu vou colocar nessa lista. Comece com prestação de serviço, tá? E se você tem um pouco mais de dinheiro, você tem uma verba, você está querendo montar um outro negócio, eu já trabalho, tenho dinheiro para investir, vou colocar minha esposa, meu filho, sei lá. Marketplace para mim hoje é o melhor cenário, porque se você seguir um passo a passo ali realmente bom, de alguém que saiba o que tá falando, vai dar certo. Entendeu? Você vai pôr seu dinheiro e ele vai multiplicar. Então essas são as 2 formas que eu começaria entre todas as que eu falei. O que eu brinquei sobre discordar, né, é que eu acredito que o que vocês falaram é muito importante, né, mas pro marketplace você não precisa aprender a vender necessariamente, entendeu? Óbvio que se você criar um conteúdo melhor ali, que entra com a parte de saber vender o seu produto escrito numa imagem, mas se você seguir a metodologia ali, sim, acabou. Se você é mais reprimido, assim, na ideia de, tipo, ser mais tímido, não conseguir se comunicar, tal, vende produto, seu contato vai ser com caixa, embalagem e um produto que não fala, entendeu? Você não precisa
ter essa No habilidade. máximo um chinês. Exatamente, o mínimo você tem que falar com o chinês. Mas você não precisa dessa habilidade de comunicação. Você entendeu? Sim. Você vai ser muito mais ativo, prático, embalar, desembalar, tal, empacotar. E é isso, e mexer no computador. Acabou. Então, é por isso que eu falei da questão de discordar. Em relação a criar conteúdo, eu acho o ideal. Eu tenho o mesmo sentimento do Victor. Se eu estivesse criando conteúdo há mais tempo, o nosso negócio hoje estaria em outro patamar, porque a gente teria muito mais audiência. Então, criar conteúdo nada mais é do que buscar audiência. Eu teria muito mais pessoas assistindo, muito mais pessoas que me conhecem, teria muito mais pessoas comprando o meu produto, seja ele qual for. Então, por isso é importante criar conteúdo. Porém, se você está tentando uma outra renda a mais, ou se você está vindo criar um conhecimento primeiro, se você começar a criar conteúdo, ele pode te tirar o foco. E aí você vai ter o seu foco dividido, e aí é possível que você tenha um progresso menor. Entendeu? Tem um progresso menor. Eu sou o que a gente fala aí de empreendedor serial, que a gente acaba tendo vários negócios. Então pode ser meio hipócrita eu falar isso. Mas no começo eu foquei em algo que me deu dinheiro para que depois eu pudesse começar a focar em outras coisas. Então quer ter um retorno maior? Foca só naquilo ali que você quer fazer. Entendeu? Foca só naquilo que você quer fazer. Já é mais desinibido, tal, não, isso não vai me atrapalhar, então, perfeito. Começa criando conteúdo. Entendeu? Nem que você esteja apenas só documentando o seu processo. Ah, Janta, como é que eu vou criar conteúdo se eu nem tenho autoridade, eu nem sei fazer? Cria conteúdo documentando o processo. Gente, comecei a fazer isso e eu quero que vocês me acompanhem aqui, eu vou mostrar. E vai mostrando o que deu certo, o que deu errado, certeza que vai dar bom. Vai. Se eu tivesse feito isso, teria sido ótimo. Entendeu? Mas, se for esse seu caso, tá? Então eu discordo nisso. Vender marketplace, você não precisa saber ter habilidade de venda, e talvez se você focar em vez de perder parte do tempo criando conteúdo, você tenha resultado mais rápido. Exatamente. É isso, galera. Então, coloque em prática tudo isso que a gente falou para vocês. São bastante dicas do que a gente passou aqui. Espero que vocês tenham gostado das dicas que a gente trouxe para vocês aqui. A gente vai deixar alguns links aqui na descrição para que vocês quiserem acesso com a gente, quer saber mais dos negócios que a gente falou aqui, alguma dica, a gente pode ser mais conversar. aprofundado, né? Porque a gente quis realmente dar opinião do que funciona e o que não funciona, dar algumas ressalvas, mas a gente sabe que foi superficial. Então, se você assistiu isso aqui, te deu uma luz de falar assim, eu confiei que acredita. Porque, como eu falei, a maioria que a gente já fez na prática, tá? Sim. E o que deu certo e o que deu errado. Então, a maioria a gente já fez. Agora, se você fala, queria... legal, dá pra se aprofundar mais nisso? Tipo, se a gente tiver um comentário pedindo isso, 2, a gente vai falando, beleza, vamos fazer esse conteúdo, vamos se aprofundar. Porque dá, né? Dá pra fazer. A gente faz um conteúdo, a gente... Dependendo da pessoa, a gente até chama vocês pra gente fazer uma reunião, bater um papo aqui, quem sabe, se fizer sentido. Mas é isso, independente das opiniões aqui, de fato a gente já colocou a nossa atenção, nosso tempo e dinheiro em várias dessas coisas que a gente falou aqui. Então, se você tiver dúvidas, pode deixar aqui que a gente vai falar mais sobre isso. Agradecer sua audiência até agora. Se você ficou até agora, muito obrigado. Inscreva-se nas nossas redes sociais aqui e até logo. Valeu!